Em meio ao caos e à complexidade da vida moderna, onde somos bombardeados por uma avalanche de informações, de demandas e de distrações, a busca por um guia, por um conjunto de princípios que nos ofereçam clareza e direção, torna-se mais urgente do que nunca. E, paradoxalmente, a resposta para essa busca não reside em fórmulas complexas ou em segredos recém-descobertos, mas em uma sabedoria antiga, destilada em sua forma mais pura por um dos homens mais poderosos que já existiu, o imperador filósofo Marco Aurélio. Em suas meditações, ele nos deixou um legado de regras que, à primeira vista, parecem enganosamente simples, mas que, em sua prática, revelam uma profundidade transformadora. Em tuas ações, não procrastines. Em tuas conversas, não confundas. Essas duas primeiras diretrizes, por si só, contêm a chave para uma vida de eficácia, de integridade e de paz interior. O simples, no entanto, raramente é fácil. E é na exploração da dificuldade de aplicar essas regras que encontramos o verdadeiro caminho para a maestria de nós mesmos. A primeira regra, em tuas ações, não procrastines, ataca diretamente um dos maiores meios da condição humana. A procrastinação não é apenas o ato de adiar uma tarefa, é a arte de trair a si mesmo. É a escolha consciente de trocar a satisfação do dever cumprido pelo alívio momentâneo da fuga. É a negociação com a nossa própria consciência, onde prometemos um depois que raramente chega, ou que chega tarde demais, carregado de estresse, de culpa e de resultados medíocres. Marco Aurélio, como imperador de Roma, compreendia que a procrastinação em suas ações poderia ter consequências devastadoras para milhões de pessoas. Mas ele aplicava essa regra não apenas às grandes decisões do império, mas a cada pequena ação do dia a dia. A procrastinação é um hábito que se alimenta de si mesmo. Começa com o adiamento de uma pequena tarefa doméstica, evolui para o adiamento de um projeto importante no trabalho, e culmina no adiamento da própria vida, dos sonhos, das conversas difíceis, das decisões que poderiam nos levar a um futuro melhor. Para combater a procrastinação, é preciso entender suas raízes. Muitas vezes, ela não é um sinal de preguiça, mas de medo. Medo do fracasso, medo do sucesso, medo do julgamento, medo do desconforto. Adiar uma tarefa é uma forma de evitar a possibilidade de não sermos bons o suficiente. A filosofia estoica nos oferece o antídoto: focar no processo, não no resultado. O resultado está, em grande parte, fora do nosso controle. O que está sob nosso controle é a ação, o esforço, a intenção. A regra de não procrastinar é um convite para que nos concentremos no que podemos fazer agora, neste exato momento, com os recursos que temos. É a prática de dividir grandes tarefas em pequenos passos acionáveis, de modo que o medo se dissipe diante da clareza da próxima ação. É a compreensão de que a perfeição é inimiga do progresso e que a ação, mesmo que imperfeita, é infinitamente superior à inação. Não procrastinar é um ato de respeito por si mesmo, pelo seu tempo e pelo seu potencial. A segunda regra, em tuas conversas, não confundas, é um chamado à clareza, à honestidade e à integridade na comunicação. É uma era de ruído constante, de meias-verdades, de ironias e de comunicação digital impessoal. A capacidade de se expressar de forma clara e direta tornou-se uma virtude rara. Não confundir significa, em primeiro lugar, ser claro em seus próprios pensamentos antes de falar. Significa ter a coragem de dizer o que se pensa e de pensar no que se diz. Significa evitar a ambiguidade, a manipulação, a fofoca e a comunicação passivo-agressiva. É a prática de alinhar suas palavras com suas intenções, de modo que não haja espaço para mal-entendidos ou para a desconfiança. Uma conversa clara é um ato de respeito pelo outro, pois oferece a ele a dignidade da verdade, mesmo que ela seja difícil. É também um ato de respeito por si mesmo, pois constrói uma reputação de integridade e confiabilidade. O homem que não confunde em suas conversas é um homem em quem se pode confiar, um pilar de clareza em um mundo de confusão. A terceira regra de Marco Aurélio, em teus pensamentos, não divagues, nos leva ao campo de batalha mais íntimo e desafiador, a nossa própria mente. Se a procrastinação é a traição da ação e a confusão é a traição da palavra, a divagação é a traição do foco. A mente humana, por sua natureza, tende a vagar, a saltar do passado para o futuro, a se perder em preocupações, em fantasias,
em cenários hipotéticos. Essa divagação constante drena nossa energia, nos impede de estar presentes no momento e nos torna reféns de um ruído interno que gera ansiedade e estresse. Não divagar não significa ter uma mente vazia, mas uma mente disciplinada. É a capacidade de direcionar sua atenção para onde você escolhe, de se concentrar na tarefa em questão, de estar plenamente presente em suas interações e em suas experiências. É a prática de ser o mestre de seus pensamentos, e não o escravo deles. A divagação mental é a porta de entrada para as vozes destrutivas que já discutimos. Quando a mente vaga sem rumo, ela tende a se fisar em preocupações, em autocríticas, em medos. O estoicismo nos ensina a praticar a atenção plena, a observar nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles. É a capacidade de reconhecer um pensamento divagante e, gentilmente, trazer a atenção de volta para o presente, para a respiração, para a tarefa em mãos. Essa prática, repetida ao longo do dia, é como um exercício para o músculo da atenção. Quanto mais você o treina, mais forte ele se torna. Não divagar é um ato de poder pessoal, a afirmação de que você é o soberano do seu próprio reino mental. É a chave para a clareza, para a criatividade e para a paz interior. O homem que não divaga em seus pensamentos é um homem que vive com propósito e presença, que extrai o máximo de cada momento, pois está inteiramente nele. A quarta regra: em tua alma, não sejas passivo ou agressivo. Aborda o equilíbrio da nossa postura diante da vida e das interações humanas. É um chamado à assertividade virtuosa, o caminho do meio entre dois extremos igualmente destrutivos. A passividade é a renúncia ao nosso próprio poder, a aceitação silenciosa de injustiças, a incapacidade de expressar nossas necessidades e de defender nossos valores. O homem passivo é aquele que permite que os outros definam os termos de sua vida, que se torna um capacho para as vontades alheias, e que acumula um ressentimento silencioso que, eventualmente, o consome. A agressividade, por outro lado, é a imposição da nossa vontade sobre os outros, a violação dos seus direitos, a busca por nossos objetivos a qualquer custo, sem consideração pela dignidade e pelo bem-estar alheio. O homem agressivo pode até alcançar seus objetivos no curto prazo, mas o faz ao custo de sua própria humanidade e da construção de relações baseadas no medo e na desconfiança. O caminho do meio, a assertividade virtuosa, é a capacidade de expressar suas necessidades, seus desejos e seus valores de forma clara, direta e respeitosa, sem violar os direitos dos outros. É a coragem de dizer não quando necessário, de estabelecer limites saudáveis e de defender o que é justo. Não com raiva, mas com firmeza e dignidade. É a compreensão de que a verdadeira força não reside em dominar os outros, nem em se submeter a eles, mas em dominar a si mesmo. A alma que não é passiva nem agressiva é uma alma em harmonia, que navega pelo mundo com confiança, com respeito e com uma paz interior, que não pode ser abalada pelas tempestades externas. É a postura do guerreiro filósofo, que luta por seus princípios com coragem, mas que o faz com um coração compassivo e uma mente clara. Estamos desvendando o manual do imperador para uma vida de clareza, disciplina e harmonia. Se esta exploração da sabedoria estoica está ressoando com você, se você sente que estas regras simples podem ser a chave para transformar sua vida, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso com a busca pela excelência interior. E para que essa reflexão não fique apenas na teoria, quero te convidar a uma interação que vai além do gostei do vídeo. Pense na regra que você considera mais desafiadora em sua vida. Não procrastinar, não confundir, não divagar, ou não ser passivo ou agressivo. Nos comentários, compartilhe uma única ação prática e específica que você pode tomar a partir de hoje para começar a praticar essa regra. Vamos transformar a seção de comentários em um espaço de comprometimento e apoio mútuo. A quinta e última regra de Marco Aurélio: em tua vida, não te preocupes só com os negócios, é talvez a mais profunda e a mais necessária para a nossa era. Em um mundo que glorifica a produtividade, a eficiência e o sucesso profissional acima de tudo, é fácil cair na armadilha de definir nossa vida inteira pelo nosso trabalho. Os negócios aqui não se referem apenas à nossa carreira, mas a todas as atividades externas, as obrigações, as metas, a busca incessante por mais,
A regra é um lembrete poderoso de que a vida é muito mais do que isso. É um chamado para cultivarmos nossa vida interior, nossos relacionamentos, nossos hobbies, nossos momentos de lazer e de contemplação. É a compreensão de que uma vida rica não é medida pela quantidade de tarefas cumpridas, mas pela qualidade das experiências vividas. Não se preocupar só com os negócios é um ato de rebelião contra a cultura da correria hustle culture, que nos vende a ideia de que devemos estar sempre produzindo, sempre otimizando, sempre em busca do próximo objetivo. Essa mentalidade nos transforma em máquinas de produtividade, mas nos rouba a nossa humanidade. Ela nos deixa exaustos, ansiosos e desconectados de nós mesmos e das pessoas que amamos. A sabedoria estoica nos ensina a encontrar um equilíbrio, a dedicar tempo e energia não apenas ao nosso trabalho, mas também à nossa família, aos nossos amigos, à nossa comunidade, à nossa saúde física e mental. E a nossa busca por conhecimento e sabedoria é a compreensão de que o tempo dedicado ao lazer, à arte, à natureza e à reflexão não é tempo perdido, mas um investimento essencial em nossa própria alma. A vida com propósito, sob a ótica estoica, é uma vida de virtude, e a virtude se manifesta em todas as áreas da nossa existência, não apenas no trabalho. Ela se manifesta na forma como tratamos nossos entes queridos, na paciência que temos com nossos filhos, na lealdade que demonstramos aos nossos amigos, na generosidade que praticamos com nossa comunidade. O homem que se preocupa só com os negócios pode até construir um império, mas corre o risco de chegar ao fim da vida em um palácio vazio, cercado de riquezas, mas desprovido de amor, de amizade e de paz interior. A regra de Marco Aurélio é um convite para que construamos uma vida integrada, onde o sucesso profissional seja apenas uma parte de um todo maior, e não o centro do nosso universo. A grande lição por trás dessas 5 regras simples é que a filosofia não é um exercício intelectual abstrato, mas uma prática diária. Não basta entender os conceitos, é preciso vivê-los. Como a reflexão final do texto nos lembra. O simples raramente é fácil, a prática dessas regras exige vigilância constante, disciplina e coragem. Exige que você se encarregue de aplicá-las com o primeiro item em sua lista de tarefas, com a primeira conversa que tiver, com sua alma e, claro, com a vida que você constrói para si mesmo. Não apenas hoje, mas todos os dias. É um compromisso diário com a sua própria excelência. Um pacto com a melhor versão de si mesmo. Escreva essas regras em seu mural, em seu diário, em sua mente. Não procrastine. Não confunda. Não divague. Não seja passivo ou agressivo. Não se preocupe só com os negócios. E, a cada dia, ao se deparar com um desafio, com uma decisão, com uma interação, consulte essas regras. Elas são a sua bússola, o seu guia para uma vida de clareza, de integridade, de paz e de propósito. A jornada para a maestria de si mesmo não é uma corrida, mas uma caminhada constante, um passo de cada vez, na direção da virtude. E essa jornada começa agora, com a sua decisão de não apenas entender essas regras, mas de vivê-las. Chegamos ao fim desta profunda exploração do Manual do Imperador para uma Vida de Propósito. Se esta mensagem ressoou em sua alma, se ela te inspirou a buscar uma vida mais clara, mais disciplinada e mais significativa, então eu te convido de coração aberto a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso com a sua própria evolução e com a busca pela sabedoria prática. E para que essa jornada de transformação continue, quero te pedir algo especial. Nos comentários abaixo, compartilhe uma única regra de Marco Aurélio que você vai escolher como seu foco principal para a próxima semana. E como você planeja praticá-la em seu dia a dia. Suas intenções e seus compromissos são a prova viva do seu desejo de crescer. Vamos juntos construir um espaço de disciplina, apoio e inspiração. Obrigado por sua presença e por ser um buscador da virtude.